Enquanto Sun Jinwoo se prepara para liderar uma raid ao lado da guilda Cavaleiros, uma tragédia acontece. Uma dungeon se quebra e monstros surgem dentro de uma escola, espalhando sangue e destruição pelos corredores. Entre as vítimas está Jin-Ah, a irmã de Sun Jinwoo, que só consegue pensar em pedir para que seu irmão chegue. Porém Sung e os caçadores estão enfrentando inimigos brutais dentro de um portal. Com pressa, Sung invoca Bero e suas formigas para ajudar a guilda, enquanto parte em direção à escola. Lá suas sombras defendem Jin-Ah, mas o líder dos orcs, Groktar, surge para acabar com tudo. Salve galera, beleza? Eu sou o Wes e no vídeo de hoje vou contar para vocês a história da terceira temporada de Solo Leveling. Nesse vídeo temos o episódio 3 e 4 dessa saga, e se você quiser assistir o 1 e o 2, eu vou deixar o link no card aqui deste vídeo. E sem mais enrolação, já vai clicando no gostei, hypa o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. Alguns membros da guilda possuem um forte temperamento. Ele não sabe se Sung achou isso rude, mas eles são assim. Sung responde que certamente eles são confiantes e estava na hora de iniciar a raid. Enquanto isso, o Centro de Atendimento Emergencial da Associação de Caçadores recebia uma ligação. Eles são informados que os monstros apareceram na escola. Essa foi uma quebra de dungeon. A mulher pergunta onde a garota estava. Ela diz que se escondeu no banheiro, sua amiga morreu na sua frente. Ela estava coberta de sangue e chorava. A atendente pergunta quantos monstros estavam por lá. A menina não sabia dizer, as pessoas estavam gritando. Ela pergunta se iria morrer. A atendente pede para ela escutar. Os caçadores estarão aí em breve. Eles não vão parar até salvarem você. Então, por favor, continue calmo até eles chegarem. Ela pergunta como esses monstros seriam. Por favor, descreva a sua aparência. Que tipo de monstro era? A garota diz que o corpo era humano, mas o rosto era horrível. A pele era verde. A mulher assustada pergunta se era um orc, e a menina acredita que sim. Nesse momento vemos um orc entrando no banheiro. Seu machado estava coberto por sangue. A mulher grita para que a menina saia de lá agora. Mas o orc poderia sentir o seu cheiro. Mas nesse momento vemos que o celular da garota cai no chão. Os estudantes estavam tentando sair correndo daquela escola. Eles eram atacados e o sangue pintava as paredes daquele local. Alguns alunos conseguem sair da escola, porém muitos de seus amigos ficaram para trás. A única esperança era que os caçadores pudessem ajudá-los. Os orcs dizem que perderam metade das presas, mas ainda assim tinham muitas sobrando. As saídas estão bloqueadas. Eles devem subir, devem exterminar todos. Alguns alunos se escondiam dentro da sala de aula. Eles colocam cadeiras e mesas para tentar bloquear a porta. De repente, tudo aquilo é destruído facilmente por um orc. Um dos alunos tenta correr para a outra porta, porém ele acaba se deparando com outro monstro. O orc quebra aquela porta e acerta seu machado no garoto que tentou fugir. Eles dizem que existe uma pessoa que está sentindo a sua força. Eles precisam matá-la primeiro. Vemos então no fundo daquela sala alguns alunos, e entre eles estavam duas garotas que conhecemos, sendo essa Jin-Ah, a irmã de Sun Jinwoo, e sua amiga Han Song-yi, que é uma caçadora de rank baixo. Jin-Ah só tinha um pensamento, ela chamava por seu irmão. Nesse momento, Han Song-yi toma coragem e mesmo tremendo, ela tenta enfrentar os orcs. Song-yi era uma caçadora de rank E. Um dos orcs se pergunta se era aquela caçadora, mas o outro responde que não. O poder que sentiu é maior do que o dela. Está sentindo vindo da garota ao lado. É o cheiro dela. Morra! Nesse instante o orc ataca a irmã de Sun Jinwoo. Ela se abraça na sua amiga Song-yi, mas de repente percebe que não foi atingida. Ao abrir seus olhos, ela observa uma das sombras de seu irmão segurando o braço do orc assassino. Aquele era uma das sombras dos orcs superiores, e com um soco poderoso, ele consegue derrotar o orc do mal. Ele joga o inimigo com toda a força para o alto, sendo assim ele acaba perfurando o teto daquele prédio. Os outros orcs ficam assustados. 3 sombras de orcs superiores surgiram. Eles estavam escondidos na sombra de Jin-Ah. Esses são seus guarda-costas. Enquanto isso, Sung entrou na dungeon. Os caçadores da guilda Cavaleiros se deparam com um ogro gigantesco de 2 cabeças. Eles precisam tomar cuidado. O ogro utiliza seu machado para atacar os caçadores. Nesse instante, o mestre Jong-Soo concentra seu poder mágico nas mãos. Ele então cria um tipo de escudo para suportar esse ataque. O machado do orc bate com toda a
força no escudo de Jong-soo, porém ele consegue conter o avanço daquele ataque. Ele grita para que Yun-tae, o caçador que é seu braço direito, o ajude. Yun-tae com seu escudo e espada avança ferozmente. Ele corre em cima daquela arma gigantesca e avança até o corpo do ogro. Ele corta os olhos do ogro de 2 cabeças e grita para que os outros caçadores, Nona e Ryung, acabem com ele. A caçadora que carrega o machado e o caçador que carrega a espada avançam. Eles então cortam os braços daquele ogro. Os magos concentram suas magias e disparam magia de fogo e raio no corpo do inimigo, finalizando assim aquela batalha. Eles então decidem se reorganizar. Jong-soo diz que aquela dungeon não vai ser fácil. O primeiro inimigo já foi um ogro de 2 cabeças. Ele pergunta se Sung sabia como os ogros de 2 cabeças eram chamados. Jin-woo diz que sim, eles são os Guardiões da Morte. Jong-soo diz que isso não é a mesma coisa de quando encontraram esses monstros como boss de uma dungeon. Quando estão logo na entrada, quer dizer que os outros monstros são do tipo morto-vivo. Naquele momento vemos vários zumbis se aproximando. Eles pareciam antigos guerreiros que se tornaram mortos-vivos. Yun-tae fica surpreso com isso e pergunta para seu líder o que deveriam fazer. Porém, de repente, os zumbis param e começam a recuar. Os caçadores se perguntam o que estava havendo. Teria algo errado com eles? Porque eles estão fugindo. Eles deveriam estar atacando. Parece que eles têm medo de alguma coisa. Sung estava ansioso para a maior dungeon de ranquear que já surgiu, mas agora percebe que os monstros tinham medo dele. De repente, Jin-woo pressente algo. Ele percebe que algo estava acontecendo e deveria ir embora. Jong-soo não entende o porquê disso tão de repente. Se Sung ir embora, pode ficar perigoso para eles. Sung então resolve deixar um de seus servos, que poderá fazer o mesmo que ele. Ele vai cuidar das coisas por aqui. Sung Jin-woo nesse momento invoca Beru. Os caçadores ficam surpresos. Eles perguntam se essa é a formiga que apareceu na ilha Jeju. Ele então responde, já que reconheceram, então nem preciso explicar. Ele vai ficar aqui no meu lugar. Sung ordena para que Beru proteja os humanos. A formiga pergunta para seu mestre o que ele deveria fazer com o que não era humano. Sung diz que ele pode agir como quiser. Beru emite seu poderoso rugido intimidador. Os caçadores estavam surpresos. Eles vão continuar a raid com aquele monstro. Sung também invoca 20 soldados formigas para ajudá-los. Isso era o bastante. Jong-soo fica preocupado e Jung-erin pergunta se Sung irá embora e deixar aqueles monstros soltos por aí. Jin-woo fica sério. Ele responde, se quiserem posso retirar meus soldados daqui, mas eles são melhor do que nada. Os caçadores ficam com medo e aceitam a oferta de Jin-woo. Ainda restava 1 hora e 40 minutos para ele conseguir utilizar a troca de sombras novamente. Sung então decide voltar correndo para a saída do portal. Os sinais dos soldados que ele colocou na sombra de sua irmã são transmitidos constantemente. Ele está com um mau pressentimento. Os mortos-vivos reaparecem. Sung invoca suas adagas e ordena, saiam da minha frente. Nesse instante os mortos se curvam perante Sung Jin-woo. Eles abrem caminho para que ele possa passar. Sung se pergunta se os mortos-vivos agem assim com ele, porque ele é um Lorde das Sombras. Nesse instante, Sung invoca o Wyvern Kaisel. Ele sai voando rapidamente daquele portal. As pessoas que estavam na frente daquele lugar conseguem ver Sung Jin-woo. Ele ordena para que Kaisel o leve até a sua irmã. Eles precisavam ir o mais rápido possível. E está gostando do vídeo? Então antes de eu continuar contando essa história para você, deixe seu gostei aí no vídeo. Isso ajuda demais o canal e me incentiva a continuar trazendo vídeos de solo leveling para vocês. Mas continuando, Sung Jin-woo ordena para Kaisel, vamos o mais rápido possível para onde minha irmã está. Enquanto isso na escola, os orcs superiores das sombras protegem a irmã de Sung. Eles matam facilmente os orcs inimigos. Os outros alunos da escola ficam surpresos. Aqueles orcs vermelhos eram muito poderosos. O orc de elite conseguia derrotar 2 inimigos ao mesmo tempo. Os alunos não compreendiam o porquê desses monstros estarem salvando eles, porque eles estão protegendo a todos. Jin acredita que seu irmão chegou até ali. Ela tenta avançar, mas o orc das sombras a detém. Logo à frente daquela sala, outros orcs inimigos estavam se aglomerando. Enquanto isso, vemos o líder daqueles monstros. Ele estava sentado em seu trono e dizia, a última barreira foi levantada. Eu sou Grok-tar, o chefe da tribo da Lâmina Vermelha. Agora tudo o que estava me impedindo se foi. Um de seus servos dizia, Grok-tar, orcs superiores estão ajudando os humanos.
O líder pergunta quantos seriam e seu subordinado responde que são 3. Grok-Tar fica furioso. Os grandes orcs estão sofrendo com apenas 3 orcs superiores. Isso é patético. Me leve até lá. É hora do massacre. Grok-Tar pega sua lâmina. Ele se prepara para a batalha. Enquanto isso, na dungeon de rank A, vemos as formigas das sombras avançando. Elas derrotavam os inimigos, mas os caçadores da guilda Cavaleiros estavam apreensivos. Eles pensam em fugir dali, afinal se essas formigas confundirem eles com inimigos, tudo estaria acabado. Yuntai pergunta para o líder Jong-Soo o que eles deveriam fazer, mas o mestre da guilda Cavaleiros acredita que eles não podem ir embora dali. Ele não sabia como lidar com os repórteres lá fora, se desistirem do portal. Eles não podem parar a raid só porque estão com medo das invocações de Sun Jin-woo. Apesar de pensar isso, Jong-Soo treme de medo ao ficar de frente com Beru. Ele se assusta e Suando Frio pergunta se Beru iria lutar junto deles. Beru rapidamente desaparece e retorna em um instante. A sua velocidade estava em outro nível. Jong-Soo nem conseguiu acompanhá-lo. Jong-Soo cai no chão. Ele se assustou e Beru joga algo aos seus pés. A sombra mais poderosa de Sun Jin-woo segue em frente junto das outras formigas. Park Jong-Soo estava paralisado. Seus subordinados se aproximavam perguntando se ele estaria bem. Eles perguntam se devem mesmo seguir esses monstros. Jong-Soo fala que sim, e está tudo bem, vai dar tudo certo. Apenas olhem para isso antes. Todos olham para baixo. Aquela era a cabeça de um cavaleiro da morte. Beru matou um dos monstros mais fortes logo de cara. Park Jong-Soo sorria e pensar que eles são tão fortes assim. Vocês sabem o quanto vale um cristal de mana que um demônio de rank alto dropa, certo? Ainda assim querem sair? Todos os membros da guilda seguem em frente instantaneamente. Eles falam pro chefe se apressar ou ele ficaria para trás. Enquanto isso, os orcs das sombras lutavam para proteger a irmã de seu mestre. A batalha contra Grok-Tar estava acontecendo. Seus subordinados torciam por ele. Grok-Tar foi capaz de cortar o braço do orc superior mais poderoso que protegia Jin-A. Ele dizia: a tatuagem de um orc é o símbolo de uma vitória. Isso é prova de quantos inimigos já matei até hoje. Aposto que também mataram alguns deles, mas não se comparam a mim. Me divirtam, orcs superiores. Grok-Tar avança com sua lâmina. Ele estava pronto para decapitar aquele orc de elite, mas de repente, outro orc superior defende seu ataque. Grok-Tar não acredita que esse inimigo conseguiu parar a sua lâmina. Era impressionante, mas mesmo assim, eles não possuem chance alguma. Grok-Tar corta o inimigo ao meio. Um dos orcs superiores das sombras foi derrotado. Ao menos é isso o que ele pensava. Afinal, aquele orc volta a se regenerar. Grok-Tar se pergunta se isso era algum tipo de bruxaria. Não importa quantas vezes os mate, eles sempre voltam. Não é difícil matá-los centenas de milhares de vezes. Mas vemos que na cabeça de Grok-Tar, uma voz ordenava centenas de vezes para que ele matasse os humanos. Aquilo piorava com o passar do tempo. Ele tem que acabar logo com isso. Seus inimigos estão de pé por causa de uma bruxaria. Se ele se livrar do mago, tudo acabará. Grok-Tar acredita que Jin-A era o mago que estava invocando aqueles orcs. Ele então ordena para que seus subordinados peguem a garota. Os orcs superiores se colocam à frente de Jin-A. Grok-Tar avisa seus subordinados que os inimigos ficam impotentes quando estão se regenerando. Eles devem continuar atacando até cercarem a garota. Vários orcs avançam e atacam as sombras que protegem Jin-A. Suas lâminas perfuram o corpo dos orcs superiores. Apesar de maiores e mais fortes, os orcs de Jin-Woo acabam sendo feridos pelos inimigos, que eram muito mais numerosos. Song-Yi avisa sua amiga Jin-A que ficar ali era perigoso. Porém, de repente, Grok-Tar segura o rosto da menina. Ele ergue Jin-A e diz: é você. Estou sentindo claramente os rastros de magia. Morra. Grok-Tar estava prestes a matá-la, porém ele pressente algo. Um ser estava se aproximando, voando em alta velocidade. Grok-Tar começa a tremer, ele solta Jin-A. Aquela sombra se aproxima cada vez mais rápido. Grok-Tar sente o perigo. Ele tremia tanto que não conseguia falar direito. Ele apenas diz que tem algo vindo naquela direção, algo imensamente assustador. Ele grita para que os orcs fujam dali o mais rápido possível. E de repente, uma explosão acontece. Grok-Tar é lançado para trás. Jin-A ainda tentava se recuperar daquele susto, mas de repente, uma mão toca sua cabeça. Aquela pessoa dizia: está tudo bem agora. Grok-Tar estava com medo. Ele observa aquele que abriu um enorme buraco naquela floresta. O Lorde do Ivern Kaisel, Sun Jin-Woo, transbordava poder. Suas sombras cobriam seu corpo. Ele estava furioso. Grok-Tar se apresenta como o líder das lâminas vermelhas. Sung aponta seu dedo para ele e diz: ei, calha sua boca. Aquela é a expressão de fúria vinda de Sun Jin-Woo. Sung abraça sua
irmã, ela estava chorando, mas ele diz que agora tudo ficará bem. Ele pede desculpas por ter demorado tanto e pergunta se os amigos de Jin-Ai estão bem. Eles respondem que sim. Sung também estava preocupado com Song-Yi, mas ela fala que estava segura. Song-Yi se assusta. Sung Jin-Woo estava realmente estéril. Ele olha sua irmã. O rosto de Jin-Ai estava vermelho após ser apertado por aquele monstro. Jin-Woo então invoca Igris. Ele dizia: Igris, por favor cuide da Jin-Ah. Quanto ao resto, levem os outros alunos até lá embaixo. Sung invoca vários soldados das sombras e pedem para que eles escoltem os alunos em segurança. Os orcs estavam assustados e Jin-Woo dizia: eu falei para vocês ficarem aí parados. Kaisel ajuda os alunos a descerem do prédio usando as suas asas como apoio. Groktar diz que entende. Então esses monstros imortais são soldados desse homem. Ele pergunta quem ele seria e por que entende a língua dos monstros. Jin-Woo, porém, exalava uma aura obscura e tenebrosa. Groktar entende que o inimigo não queria responder. Ele ordena para que seus homens ataquem. Vão. Sung Jin-Woo fica parado enquanto os orcs avançam. O primeiro tenta cortar Jin-Woo, mas Sung segura a sua mão. Ele quebra os dedos do orc, que se vê obrigado a soltar a sua lâmina. Sung então joga o monstro no chão com extrema facilidade. Ele pisa em sua cabeça e esmaga o seu crânio. Os outros orcs também avançam com seus machados. Sung Jin-Woo nesse momento utiliza o seu poder, o toque do dominador. Ele faz os dois orcs se chocarem em pleno ar. Sung utiliza seu poder de forma intensa, fazendo com que os dois monstros se esmaguem um contra o outro até morrerem. O poder do Lorde das Sombras era demoníaco e perigoso, mas mesmo assim, os monstros avançam para o ataque. Sung, sem nenhuma misericórdia, acerta cada um deles com um poderoso golpe. Aquilo era o suficiente para destruir os seus corpos. As mãos de Jin-Woo estavam sujas com o sangue desses monstros. Uma pilha de corpos é formada. Sung Jin-Woo destruiu cada um dos inimigos. Groktar foi o único que restou. Ele fica frente a Sung e se perguntava o que aconteceu ali. A habilidade toque do dominador é ativada mais uma vez. Sung puxa o inimigo com o seu poder até que ele chega à sua mão. Jin-Woo segura o rosto de Groktar, assim como ele fez com a sua irmã. Sung bate ele contra a parede. Ele olha para todos os lados e vê todos os alunos que foram mortos pelos orcs. Sung então pergunta: por quê? Por que querem tanto matar os humanos? O orc então responde: dentro da nossa cabeça, toda hora, uma voz nos diz para matar os humanos. Sung pergunta: e enquanto a mim está ouvindo uma voz mandando me matar? O líder dos orcs pede perdão, mas Sung Jin-Woo ordena que ele responda: continua ouvindo isso mesmo comigo aqui. Groktar pede perdão e começa a chorar. Sung Jin-Woo então entende. Ele invoca sua adaga negra e diz: é como pensei, em sua cabeça eu não sou um humano. Bem, eu não me importo, vou te perdoar, mas não pense que irá sair ileso. Sung nesse momento retira a vida do inimigo. Enquanto isso, no portal de Rank A, vemos a Hira Jung Yerin tentando puxar o corpo de um zumbi que estava sendo devorado por uma das formigas. Ela diz que aquele corpo vale muito dinheiro, os vampiros têm um gosto melhor, então era melhor a formiga comer eles. Nesse momento, a formiga fere o ombro da curandeira e emite um grito intimidador. Beru, vendo aquilo, se aproxima. A outra formiga fica com medo. Beru cura a jovem caçadora e ela agradece. Beru então ordena para que as formigas das sombras sigam em frente. A Hira se perguntava como aquela invocação poderia ter uma magia de cura mais poderosa do que a dela. O portão do boss se abre. Vemos um poderoso monstro necromante. Ele controlava uma horda de mortos-vivos. Os caçadores ficam surpresos. O boss daquele lugar é um Arc-Lich. Ele possui cerca de 10 cavaleiros da morte como guardas. Dentre tantos chefes, o motivo de Arc-Lichs ficarem conhecidos foi por conta do incidente da aniquilação da guilda Huang Yonk. Essa era uma guilda gigante da China e foi aniquilada por um Arc-Lich, que acabou resultando em uma quebra de dungeon. Esse incidente apenas não se tornou uma completa catástrofe graças a Liu Zhigang, o caçador de nível nacional chinês. Jiangsu dizia: é óbvio que não podemos enfrentá-lo com um grupo de caçadores de rank A e B comuns. Yuntai pergunta o que eles deveriam fazer. Os zumbis estão vindo pela retaguarda. Como as formigas não devoraram todos eles, estão levantando novamente. Os caçadores devem bloquear a entrada. A Hira Jung Yerin invoca a habilidade Escudo Sagrado. Jiangsu estava em um dilema. Sem o caçador Sung Jin-Woo para ajudá-los, vai ser impossível vencer. Jung Yerin diz que eles vão conseguir conter o avanço dos zumbis por apenas 5 minutos. E de repente, os caçadores sentem a poderosa presença de Beru. O Arc-Lich reconhece aquele ser. Ele dizia: vocês são do exército das sombras?
porque o exército do soberano está nos atacando. Beru fica frente aos inimigos. Ele começa a rir e diz: nós fomos escolhidos por nosso soberano, mas vocês não. O Lich fica surpreso. Não pode ser, eu irei falar isso para o monarca. Beru avança e desfere um golpe. Ele perfura o peito do Lich e dizia: você fala demais para alguém que está prestes a morrer. Beru ataca o Arc-Lich e perfura seu peito com um golpe. Nesse momento, a sombra mais poderosa de Sun Jinwoo arranca uma pedra mágica brilhante do corpo do inimigo. O Lich fica desesperado e Beru destrói aquele artefato. Com isso, a magia do Lich se dissipa e todos os mortos-vivos controlados por ele perdem suas vidas. Eles caem no chão e os caçadores ficam surpresos. Eles se perguntam como Beru conseguiu derrotar o Arc-Lich em apenas um golpe. Jong-Soo sabia que essa sombra era forte, mas não imaginava o quanto. Beru comemora sua vitória com um poderoso rugido. Yuntai então diz que com isso Sun Jinwoo nem sequer precisaria entrar nos portais para lutar. Bastava ele enviar os seus soldados das sombras. Jong-Soo fica surpreso. Invocar e controlar todo esse exército deve consumir uma grande quantidade de mana. Mas se Sung conseguir usar ao menos metade desse poder, já seria mais eficiente do que uma das grandes guildas da Coreia. Yuntai diz para Jong-Soo que eles deveriam fundir a guilda Cavaleiros com a guilda de Sun Jinwoo. Jong-Soo diz que essa poderia ser uma nova guilda criada pela fusão entre o maior caçador da Coreia e a guilda Cavaleiros. Yuntai diz que estava apenas brincando e pergunta se Jong-Soo iria mesmo fazer isso. Vendo o que aconteceu hoje, ele tem a conclusão de que Sun Jinwoo não precisa deles. Jong-Soo fala que Yuntai é um idiota. Que tipo de atividades de guilda Sung faria se a guilda dele não cumprisse os requisitos da lei? Não importa quantos portais ele consiga limpar, há um número mínimo de pessoas necessárias para entrar nas dungeons. Sung deve seguir a lei, mesmo sendo um caçador. Isso era o básico. Yuntai entende, assim eles poderiam ganhar mais força e o caçador Sun Jinwoo ganharia membros o suficiente para ir nas dungeons. Todo mundo ganha. Jong-Soo concorda. Yuntai acredita que assim eles poderiam convencer Sun Jinwoo. Jong-Soo fala que sua guilda está passando por uma ótima fase. Enquanto isso, chovia na Coreia. Vemos viaturas de polícia e ambulâncias em volta da escola que foi atacada pelos orcs. Várias pessoas também estavam ali. Muitos deles eram pais desesperados procurando por seus filhos. Muitas pessoas morreram nesse incidente e por isso seus familiares estavam desolados com as perdas. Os caçadores vasculhavam a escola. Eles conseguiram resgatar todos os sobreviventes. Aquele era um dia de muita tristeza. Muitas crianças morreram no ataque. Enquanto isso, Sun Jinwoo estava no carro do presidente Go Gun-hye, que dizia: os 203 estudantes que fugiram da escola logo no início do ataque estão seguros. 10 estudantes foram resgatados, porém todos os outros que ficaram na escola morreram. Talvez esse incidente poderia ter sido evitado. Go Gun-hye mostra para Sung um gráfico mostrando o número de portais que surgiram em Seoul nos últimos 6 meses. E essas são as estatísticas mundiais. O número de portais no mundo está crescendo excepcionalmente. Isso não é tão estranho. Mais e mais pessoas estão fazendo testes de avaliação. O número de quebra de dungeons está aumentando, junto com o número de caçadores que estão despertando para fechar os portais. É como se estivessem em equilíbrio. Sun Jinwoo acredita que tem algo errado. Alguma coisa está começando a mudar. Então o que está tentando me dizer é que Go Gun-hye revela para Sung que o Japão, Estados Unidos, China, Rússia, França, Reino Unido e Oriente Médio, todos esses países e muito mais, querem entrar em contato com Sun Jinwoo. A Associação de Caçadores não tem poder algum para impedir que isso aconteça. Go Gun-hye está apenas guardando essa informação porque Sung pediu, mas é apenas Sung que pode tomar essa decisão. Porém, quando ele se for, a Coreia não conseguirá se adaptar a essa mudança. Sung finalmente chega até o hospital onde sua irmã estava sendo atendida. Antes de se despedir, Go Gun-hye dizia: caçador Sun Jinwoo, iremos providenciar todo o tipo de incentivos que nós pudermos. Então poderia continuar na Coreia. Oficialmente incluindo você, existem 10 caçadores de rank S coreanos. Perdemos 3 deles. 2 foram mortos e um nos deixou e foi para os Estados Unidos. A associação não pode ficar parada apenas olhando nossos caçadores indo embora. Tudo o que precisa fazer é dar um jeito da associação funcionar direito. Nos diga o que deseja, caçador Sun Jinwoo. Sung tem um pedido.
Que tal permitir que eu entre sozinho em portais de rank alto? Gogun-Hee entende, Sung está pedindo que sua guilda seja uma exceção à regra, onde um mínimo de pessoas é necessária para entrar em um portal. Sung responde que sim. Gogun-Hee diz que o número mínimo de pessoas é uma medida de segurança e serve para prevenir que caçadores entrem em dungeon sozinhos e acabem morrendo. Mas Sung quer ser uma exceção, então foi por isso que ele criou uma guilda, uma raid de um homem só. Gogun-Hee fala que isso é difícil, mas não é impossível. Sung pode deixar isso com ele. E enquanto isso, Jinho tentava recrutar sua prima para a guilda. Ela seria registrada, mas estaria livre para fazer o que quiser. Isso é melhor do que se envolver na guilda de seu pai e ser obrigada a representar. So-Hyun pergunta por que Jinho está fazendo esse pedido assim do nada. Ela diz que Jin-Hee, a irmã de Jinho, está voltando para a Coreia. O garoto responde que sabe disso, porém eles estavam precisando de mais uma pessoa para fundar a guilda. So-Hyun pergunta se Jinho não estaria sendo enganado, como ela iria se juntar a uma guilda que sequer foi fundada. O garoto responde que ela ficaria surpresa em saber quem estaria chamando de estranho. Ela então pergunta quem seria. No outro dia, So-Hyun vai se encontrar com seu primo Jinho e Sung Jin-Ho. Ela fica surpresa. Realmente, esse é o famoso caçador de rank S. So-Hyun era uma caçadora de rank A. Jinho pergunta por que ela estava tão surpresa. Afinal, ela é uma celebridade também. A garota dizia: não acredito que estou vendo o caçador que jogou no lixo a conferência de imprensa de Lee Min-sung e simplesmente desapareceu. Jinho diz que ela estava surpresa pela coisa errada. Sung se perguntava se o despertar poderia estar ligado ao DNA da pessoa. Afinal, Jinho é de rank D e sua prima é de rank A. Algumas vezes irmãos despertam juntos e o pai de Sung era um caçador. Sung diz que a garota estará em destaque por vários motivos se entrar em sua guilda. Ela fala que isso era melhor do que se envolver com seu primo Yo Jin-sung, o irmão de Jinho. Ela pergunta se poderia tirar uma foto com Jinho para postar no Instagram. Enquanto isso, Gogun-Hee tentava criar uma regra para que Sung Jin-Ho pudesse entrar sozinho em um portal. Vemos o representante Nam Jong-wook dizendo que isso era besteira. Eles estavam querendo reconhecer invocações como membros de um grupo de ataque. Assim que Jinho criou sua guilda, essa regra ridícula foi criada. Se isso não era um privilégio, o que seria então? A associação de caçadores, que supostamente deve ser imparcial, está tomando partido do caçador Sung Jin-Ho. Digam alguma coisa. Gogun-Hee então responde: sim, você está certo, isso é um privilégio. Irei aproveitar essa chance para perguntar uma coisa. Um grupo de 20 caçadores de rank A e um grupo com apenas o caçador Sung Jin-Ho. Se fôssemos enviar um grupo para um lugar onde está havendo uma quebra de dungeon, qual vocês escolheriam? O representante Nam Jong-wook mudou para um apartamento próximo à Guilda Hunters, não é verdade? Porque se mudou para um lugar onde os preços imobiliários são várias vezes maior do que nas áreas ao seu redor. Jong-wook fica desconcertado. Ele diz que isso não estava na pauta, porém Gogun-Hee diz que ele estava querendo ficar seguro até demais. O mesmo se aplica às pessoas comuns. Qualquer um que tem dinheiro bastante quer se mudar para um lugar mais seguro. Guildas de todo mundo estão abrindo seus olhos para Sung Jin-Ho. Acham mesmo que com isso acontecendo, o caçador Sung iria querer ficar na Coreia? Estou perguntando se querem que o que aconteceu com o caçador Hwang Dong-Soo, que se mudou para os Estados Unidos, se repita a acontecer. Se acham que esse tipo de tratamento é injusto, da próxima vez que um portal de rank S aparecer nesse país, pensem bem em quem pode salvar suas vidas. A foto com Sung Jin-Ho, So-Hyun e Jinho foi postada. A caçadora Tia Rain vê aquela postagem e fica surpresa. Ela estava com ciúmes. Depois disso, o portal se abre. Sung Jin-Ho iria entrar na dungeon ao lado de seu fiel escudeiro Jinho. Aquele era um portal realmente enorme. Os repórteres estavam tirando fotos e tentando fazer uma entrevista com Jinho. Essa era a primeira raid oficial da Guilda Ajin. Eles gostariam de saber o real motivo e significado desse nome, além de perguntarem sobre a relação de Sung Jin-Ho com Yo So-Hyun. O inspetor Wo Jin-Chul também estava ali. Sung pergunta se suas informações não deveriam estar protegidas. Wo Jin-Chul diz que pode proteger suas informações, mas não a localização de seus portais. Você que deveria cuidar melhor das redes sociais de sua guilda daqui em diante. Sung fica envergonhado, foi por causa daquela foto no Instagram.
Ele tomará mais cuidado. Jinho pergunta se eles deveriam chamar o grupo de mineração e extração. Ele não conseguiria fazer tudo sozinho. Sung responde que está tudo bem, suas sombras vão fazer todo o trabalho. Jinho invoca vários soldados das sombras e o Odin-Chu mede seu poder mágico. Aquelas sombras são de rank B ou superior. Isso passa facilmente pelos requisitos necessários para entrar em um portal de rank A. Todos que estiveram lutando, por bem ou por mal, foram feitos de idiotas agora. A checagem está completa e nesse momento o Odin-Chu veste seu equipamento. Ele irá participar dessa raid. O presidente Gogun-He designou ele para verificar se o grupo de Sung era realmente seguro em uma raid. Ele pergunta se poderia acompanhar como membro do grupo de observação. Sung pergunta se ele realmente queria fazer isso. E dentro do portal, o inspetor Odin-Chu fica sem palavras. As sombras de Sung derrotavam facilmente um inimigo de rank A. Os soldados das sombras se juntavam em um único inimigo. Enquanto isso, sombras mais poderosas como Tank e Iron derrotavam esses monstros sozinhos. Os orcs superiores também eram muito poderosos e as formigas desempenhavam o seu papel. Beru decapitava os inimigos e Jinchu percebe que essas invocações são boas tanto em magia quanto em lutas corporais. Até mesmo caçadores experientes teriam dificuldades. O exército desses seres imortais está avançando de forma numerosa, então os inimigos não conseguem se defender. Ainda mais daquela invocação. Jinchu observa Igris. Aquele é o Cavaleiro Negro de Sun Jinwoo, que agora utiliza a espada do Rei Demônio para lutar. Jinchu fica surpreso com o poder da magia de raio que aquele objeto emana. É de um nível que pouquíssimos magos poderiam fazer. Os inimigos ficam rodeados por relâmpagos toda vez que ele balança sua espada. Em uma velocidade incrível, Igris é capaz de cortar vários inimigos com um único golpe. E junto do poder daquela espada, o ataque elétrico era capaz de pulverizar todos os oponentes. Jinchu se pergunta se aquele cavaleiro era de rank A, mas nesse momento ele percebe que essa invocação já passou desse nível. Jinchu se pergunta se poderia derrotá-lo em uma batalha. Enquanto isso, as formigas devoram outros monstros. Sung chuta uma delas, afinal, ele falou para não comerem os corpos, eles seriam vendidos. Sung então coloca suas sombras para minerarem os cristais de mana. Jinchu estava surpreso. Jinwoo é uma pessoa que pode atacar os monstros da dungeon, coletar os corpos mortos e pegar os minérios. Esse não era mais um grupo de um homem só. Agora ele entende porque o presidente da associação pediu para ver isso. De repente, o poderoso boss daquela dungeon aparece. Ele é um tipo de monstro marinho humanoide e possui 2 tridentes como armas. Sung diz que as sombras que estão livres podem voltar. Jinchu pergunta por que Sung desfez as invocações. Elas seriam bastante para derrotar o boss, mas Sung dizia: se eu me tornar dependente demais das sombras, posso acabar ficando fraco. Jinwoo invoca suas adagas. O boss ataca rapidamente com seu tridente, mas Sung era muito mais veloz. Ele avança correndo sobre o corpo daquela criatura. Sung desfere um ataque certeiro na cabeça do monstro. Ele consegue derrotar um boss da dungeon de rank A com um único golpe. Jinchu estava surpreso. Sung realmente era incrível. Enquanto isso, Jinwoo acaba subindo mais um nível. Agora ele alcançou o nível 101. Suas habilidades de classe também subiram de nível. Ainda o carregamento da troca de sombras abaixou em 1 hora. Sung então acredita que se subir mais níveis, poderia diminuir esse tempo de recarga, e assim nem sua mãe ou a Jinha estariam mais em perigo. Jinchu analisava o corpo daquele boss. Ele diz que as escamas de Naga são fortes, o suficiente para serem usadas em armaduras e escudos, mas com apenas 2 adagas, Sun Jinwoo conseguiu cortá-las. De repente Jinwoo ordena: erga-se. Jinchu presencia Sun Jinwoo transformando aquele monstro em um de seus soldados das sombras. Sung diz que essa nova invocação tem o mesmo rank que o Feng e sua força é parecida com a original, mas agora ele estava muito menor. Geralmente as sombras possuem o mesmo tamanho ou são maiores que o corpo original, mas ao invés disso, Sung sentia a força de uma magia poderosa naquele ser. Parecia o Feng em termos de mana. Talvez ele poderia armazenar a própria magia, assim como o Feng. De qualquer forma, essa era mais uma sombra poderosa ao seu lado. Sung coloca o nome daquele monstro de Dima. Jinho estava feliz. Ele não acreditava que Sung fez um monstro poderoso como esse se tornar uma invocação, porém já estava na hora deles saírem daquele portal. Os repórteres estavam esperando do lado de fora, e de repente Feng, em sua forma gigante, sai daquele portal, trazendo o corpo do boss. Os repórteres tiravam fotos e estavam surpresos de como aquele portal foi fechado de forma tão rápida.
Jin-Chul estava sem palavras para o que presenciou e passa todas essas informações para o presidente. Go-Gun-Hee não imaginava que um veterano como Jin-Chul ficaria tão surpreso e ele responde: aquilo não foi uma raid. Foi um massacre. Go-Gun-Hee entende. Ele pede para o inspetor descansar um pouco, atacar os monstros, coletar os corpos e os minérios. Desculpe por ter dito que seria a raid de um homem só. Essa é a sua própria guilda. Como pensei, meus olhos não estavam enganados. O sistema de caçadores da Coreia, não, o mundo todo, será virado de cabeça para baixo. Enquanto isso, em Shinjuku, no Japão, vemos um portal negro se abrindo no céu. As pessoas se perguntam o que seria isso. Motoristas, ciclistas e pedestres. Algo silenciosamente se apresentou bem diante de seus olhos, e o tamanho daquele portal era realmente monstruoso. Estão gostando do vídeo? Então antes de continuar, já deixa seu gostei e se inscreva no canal. E recado dado, vamos voltar para a história. Os líderes japoneses estão preocupados. Eles chamam todas as grandes guildas do país para tentar resolver esse problema. Vemos então os caçadores de Rank S do Japão que sobreviveram à raid da ilha Jeju. Eles são os maiores caçadores de Rank S do país após a morte de Goto Ryuji. Seu amigo e vice-líder Heiji Sugimoto acabou se tornando o novo mestre da guilda Drowsword. As pessoas diziam que Goto agia como um cãozinho de Matsumoto, que é o presidente da Associação de Caçadores Japoneses, e foi por isso que ele acabou perdendo a vida. Alguns diziam que ele mereceu esse fim, isso porque tentou monopolizar os caçadores de Rank S em sua guilda. Outras guildas acreditavam que poderiam superar a Drowsword, mas a verdade é que seus membros ainda são os mais poderosos do Japão. Minoru Hoshino chama as outras guildas de oportunistas. Agora que Goto não estava mais ali, eles tentavam superá-los. A guilda Devil e a Overlord também iriam se unir. Elas possuem 4 caçadores de Rank S, sendo o mesmo número da guilda Drowsword, e por isso agora se tornariam rivais deles. Eles acham que podem se tornar a maior guilda do Japão, porém será engraçado quando descobrirem que mesmo se juntando não será o bastante. Os políticos estavam furiosos. Um portal de Rank S surgiu no meio de Tóquio. Naquela reunião é dito que portais de Rank S são difíceis de serem fechados por caçadores de Rank S, a menos que eles consigam chamar um caçador de rank nacional para ajudar. O homem diz para o primeiro-ministro não fazer esse tipo de pergunta, depois de chamar os mestres das grandes guildas japonesas. Se tivessem visto a raid da ilha Jeju, todos conseguiriam imaginar o resultado disso. Continuar falando sobre isso não levará a lugar algum. Eles precisam de um plano. Talvez deveriam contatar o caçador de nível nacional Thomas Andre. Porém o Japão não tinha dinheiro sobrando para fazer isso, e a quantidade de mercenários estrangeiros começou a diminuir por causa do aumento repentino dos portais. Vários países estavam precisando desses caçadores poderosos. Não existem muitos caçadores pelo mundo dispostos a ajudar em um portal de Rank S, porém Heiji Sugimoto dizia: tem um caçador que pode estar disposto a ajudar caso lhe oferecemos dinheiro. Yuri Orloff, o homem que pode criar barreiras mágicas. Estamos pensando em contratá-lo. Enquanto isso, na Coreia, Sung Jin-woo estava indo para seu escritório. Agora ele está no nível 101 e por isso já pode usar a chave para o templo de Quaternon. Suas habilidades também evoluíram e ele estava ansioso para ver o que vai acontecer no nível 102. Ele se perguntava se Jin-woo daria conta do trabalho sozinho. É bom que o vice-líder de sua guilda seja empenhado, mas ainda assim seria bom contratar alguém. De repente Jin-woo sente a presença de alguém. Ele vai atrás daquela mulher de boné e pergunta por que ela estava fugindo depois de vê-lo, e também porque ela tinha ido até o seu escritório. Aquela era Tia Rain. Ela fica meio sem jeito, mas pergunta se Sung teria tempo livre. Em seus pensamentos ela dizia: mas que foto foi aquela que você tirou com a Yo So-hyun? Porque a contratou. Eu não fui aceita, mas porque ela foi. Caçadores de Rank S são bem mais fortes do que um Rank A. Só para confirmar, vocês estão saindo? Essas eram as dúvidas de Tia Rain, mas ela apenas diz que queria falar sobre Min Byung-gu. Isso era algo que ele pediu para ela dizer. É sobre o poder de Sung Jin-woo. Sung então convida ela para entrar. Não tinha ninguém no escritório naquela hora, e Sung pergunta como o caçador Min Byung-gu conseguiu falar algo sobre ele para Tia Rain. Afinal, ele morreu na raid da ilha Jeju. Ela diz que naquele dia ouviu a voz do healer de Rank S. Ele pede para ela: por favor, diga a ele para tomar cuidado. Alguém me tirou da escuridão eterna, mas não foi eu quem voltou. Eu estava consciente, senti como se fosse um escravo, vivendo apenas por ele. Mas o que mais me deu medo foi que eu estava muito feliz por isso. Tia Rain pergunta para Byung-gu o que isso quer dizer.
Ele diz que esse poder de Sung Jin-woo é muito grande e assustador, ele deve saber disso também, e Cha Ha-in deveria se lembrar, o verdadeiro exército de Sung Jin-woo é... Não vemos o que aconteceu depois, mas Sung estava comendo um sanduíche e pensando sobre essa conversa que teve com Cha Ha-in. Ele se pergunta se era mesmo verdade. Sung agora estava em um portal e seu exército das sombras destruíram os golems de pedra. Ele dizia, verdade ou não, também preciso descobrir a origem do meu poder. Isso é ainda mais importante do que ficar mais forte. Ao lado de Sung Jin-woo estava seu amigo Yo Jin-ho, que dizia, isso me lembra de quando fizemos aquela raid de rank 6 juntos. Suas invocações podem agir sozinhas, se estiver comendo ou ocupado, pode deixar tudo com elas. Sung responde que não é bem assim, aquela formiga das sombras, ele não sabia o que ela andou fazendo, enquanto ele não estava olhando. Vemos a formiga comendo os golems de pedra, e Sung também diz em pensamentos que quanto mais distante ele está de suas sombras, menos experiência ele ganha. Jin-ho pergunta se Jin-ah estava bem depois do trauma que ela passou na escola. Sung responde que sua irmã precisará descansar por um tempo, ele deixou alguém confiável com ela, então não precisava se preocupar com a sua segurança. Sung então se concentra, ele vai ver o que sua irmã estava fazendo, esse é o efeito de compartilhamento sensorial. As sombras podem compartilhar o que estão vendo com Sung Jin-woo, agora mesmo sua irmã está. Sung vê através dos olhos de sua sombra, aquele é Bero, que estava assistindo televisão, enquanto Jin-ah dormia. Bero estava assistindo novela, enquanto Jin-ah tinha um sono pesado. Sung estava furioso, mas se pergunta se o Bero gosta de novela. Em outros lugares, suas sombras também protegiam sua mãe, que estava fazendo compras no mercado. Outras sombras vigiavam os heróis de classe S, Choi Jong-in e Baek, que estavam tendo uma discussão. Porém, a caçadora de rank S, Cha Ha-in, estava no banho. Ela estava triste enquanto se lavava em sua banheira. E de repente, Jin-ho pergunta o que aconteceu, que seu irmãozão estava tão distraído. Sung se assusta, ele fica envergonhado por estar espiando a caçadora de rank S. E para pedir desculpas, ele se pergunta se deveria chamá-la para jantar. Jin-ho pergunta se Sung já viu as notícias. O portal de rank S abriu em Shinjuku, no Japão. Falta menos de 3 dias até que aconteça uma quebra de dungeon. O Japão está procurando caçadores por todo o canto. Jin-ho se pergunta se Sung recebeu alguma ligação sobre isso. Jin-ho fica surpreso. Então já faz tanto tempo assim que o portal apareceu. Ele diz que já entraram em contato, mas teria algo mais urgente para fazer. Sung estava pensando em entrar no templo de Caternon. Ele se pergunta que tipo de resposta irá encontrar nesse lugar. Sung acredita que já era hora para isso. Em apenas um dia, ele saberá a verdade. Sung e Jin-ho continuam explorando aquela dungeon, mas enquanto isso vemos o caçador de rank S Yuri Orloff. Ele dizia, como já sabem, eu sou conhecido como o melhor caçador de suporte. Li com antecedência as informações que a guilda Drowsworld enviou. Seria uma boa escolha evacuar logo as pessoas. Mas aparentemente há uma extrema falta de pessoas. É verdade que só tem 6 caçadores de rank S disponíveis no Japão. Aquela era uma reunião com a guilda Drowsworld. Heiji Sugimoto responde que sim, para cuidar de todos os portais de rank A que estão aparecendo no Japão. Todas as guildas devem deixar ao menos um caçador de rank S preparado. Nossa guilda também mobilizou todos nós, exceto um. Yuri estava bêbado e diz que isso é algo horrível. Fazendo isso, como eles poderiam proteger esse país? 3,6 bilhões de dólares por ano, 10 milhões de dólares por dia. Se eles pagarem, Yuri vai bloquear o portal por quanto tempo os japoneses quiserem. Não perca o próximo episódio de Solo Leveling aqui no canal. Se inscreva, deixe seu gostei e um comentário sobre qual é o seu personagem favorito dessa saga. E até o próximo vídeo.